muitos anos, que desenvolve um trabalho vinculado ao campo das incubadoras de tecnologia social, de longo prazo, de trabalho muito reconhecido, de gran esforço de todas as pessoas que se han envolvido ao longo de todos estes anos y que te han permitido y apoyado el desenvolvimiento social de sectores menos protegidos da nossa sociedade, não? E a gente entendeu que ainda feito todo esse trabalho de altíssimo valor, estamos passando por novos momentos y que el propio campo de los emprendimientos orientados o que trabajan en la perspectiva del impacto socioambiental han pasado por una mudanza significativa, particularmente en los últimos años. Entonces, Elisandra, María Odechi y Fabiana Simon, que son nuestras tres digamos, grandes protagonistas da área de gestão da inovação da universidade, se desafiaram a pensar esta nova etapa da ITEXOL, não? Como escuto muito falar no setor da inovação, esse pivotear da campo da ITEXOL para este campo de los negocios de impacto social, que es una abordaje contemporánea de este mismo propósito, que es engajarse con los sectores más vulnerables de la sociedad a partir del conocimiento, a partir de innovación, a partir del empreendedorismo. Entonces, ese grupo tem pensado con mucho cariño todo este nuevo momento de ITEXOL y su fuerte entrelazamiento con a Criatec, y está muy feliz de poder estar, digamos, casi que inaugurando este nuevo movimiento da Criatec y da ITEXOL en perspectiva de hacer de los NIS algo bastante presente, bastante estructurante das ações da Criatec. Então, eu queria dar desde já os parabéns para a nossa equipe da Unijuí e agradecer as parcerias de sempre e esperamos as novas parcerias que se vão estruturar a partir de esta nova etapa. Em especial, aí estou vendo a nossos, digamos, parceiros del gobierno municipal, Vira y o secretario Schirman, que también, digamos, serán parceros de esta nueva etapa, que son, la prefectura es una gran parcera de ITEXOL, más estamos seguros que nuevas posibilidades se van a crear a partir de este momento, y también estamos muy ansiosos de poder, de alguna forma, escuchar las palestrantes que tienen una longa trayectoria en ese campo, y esperamos poder incorporar todas esas buenas experiencias para la Unijuí. Un ótimo evento para todos, y desde ya parabéns a todos los que se envolvieron en la creación de este nuevo momento da ITEXOL. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor Fernando, e aí já chamamos, então, a Fernanda Bombardi, né? A Fernanda, que é do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, né? Para que nos brinde aí com a sua fala, né? Fernanda, você se apresenta, fica bem à vontade, seja muito bem-vinda à nossa casa virtual aqui, né? Obrigada pelo convite, Maria Odete. Eu estou aqui soltando meu tempo, porque eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre esse assunto, então vou pedir até para vocês me ajudarem aí no controle do tempo, mas quero começar agradecendo ao professor Fernando, Maria Odete, Lisandra, pelo convite de estar aqui. Eu vim aqui falar de um assunto que eu tenho dedicado aí os últimos 8 ou 9 anos da minha carreira,
e do qual eu sou apaixonada, né, como uma pessoa que foi picada por um bichinho de querer gerar transformação social e ambiental nesse país. Então, vou compartilhar um pouco como é que o ICE tem entendido essa agenda dos investimentos e negócios de impacto aqui no Brasil, vou compartilhar com vocês como é que esse campo está estruturado hoje, então o que avançou e que desafios temos aí para os próximos 5 anos, e quero dizer que eu estou muito bem acompanhada aqui pela Dani, gestora da incubadora lá da EATech, e pela Dayana, que é uma super empreendedora, então acho que vocês também vão ter oportunidade de ouvir diferentes perspectivas. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, enquanto eu estiver apresentando eu não consigo ver vocês, mas consigo ouvir, então qualquer coisa vocês, por favor, me interrompam, tá? Eu vou tentar vamos ver se, acho que eu esqueci de apertar aqui. Compartilhar. Alguém só confirma para mim que está compartilhando, por favor. Sim, está compartilhando. Está compartilhado, Fernando, ok. Ótimo, então tá bom. Vamos lá. Então, eu represento aqui uma organização que chama ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, uma organização que tem 22 anos e que trabalha para fomentar a inovação social no Brasil. Ela foi criada por um grupo de empresários, eram mais ou menos 25 empresários na época, hoje são quase 60 empresários e investidores que têm como propósito fomentar a inovação social. O ICE sempre trabalhou a partir de ciclos temáticos, então, obviamente, o que era inovação social em 99 não é o que é inovação hoje. Então, a gente trabalhou num primeiro ciclo com fortalecimento de gestão do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, passou por uma fase de desenvolvimento de projetos na ponta, então em comunidades em situação de vulnerabilidade, com programas em São Paulo, na Amazônia, que trouxe para a gente bastante essa perspectiva do desafio que é resolver problemas sociais e ambientais num país tão desigual. E desde 2012, então, já há 9 anos, a gente tem atuado para fortalecer a agenda dos investimentos e negócios de impacto no Brasil. E acho que a nossa grande motivação para começar a trabalhar nessa agenda de investimentos e negócios de impacto foi, acho que, a primeira constatação de que hoje as políticas públicas existentes e o terceiro setor não têm sido suficientes para resolver todos os desafios sociais e ambientais do país. Isso significa que a gente quer substituir? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o que a gente busca aqui é novas formas que contribuam e que se somem às políticas públicas e que se somem à sociedade civil organizada na resolução dos problemas sociais e ambientais. Porque os recursos públicos e os recursos filantrópicos não têm sido suficientes para financiar todas as soluções inovadoras e eficazes que a gente precisa para resolver os problemas sociais e ambientais que a gente enfrenta em tantas áreas, né? Saúde, educação, serviços financeiros, habitação, enfim, esses recursos não têm sido suficientes. E, por outro lado, existem hoje empresas tradicionais que que potencialmente têm gerado intervenções negativas significativas. E investidores privados que ainda alocam o seu capital prioritariamente na busca pela maximização do retorno financeiro. Ou seja, na hora que eles vão analisar onde eles vão investir, eles olham para 2 aspectos. Qual é o risco que eu vou correr e qual é o retorno que eu quero. Então, o que a gente precisa na nossa leitura, né? Existe hoje um capital disponível que não está direcionado para impacto social, e a gente precisa destravar esse capital. Então, a gente precisa somar esforços ao esforço filantrópico das organizações da sociedade civil e do setor público para que a gente consiga efetivamente endereçar problemas sociais e ambientais que a gente não tem conseguido dentro das estratégias que a gente tem usado nos últimos muitos anos. Então, a gente precisa de mais recursos privados, a gente precisa de soluções novas ou não, mas que sejam eficazes para reduzir esses desafios sociais e criar novas oportunidades para muitas pessoas que hoje não têm essas oportunidades. Então, eu poderia passar aqui, acho que a tarde toda, trazendo dados para vocês de educação, ainda mais nesse contexto agora da pandemia, né? Mas dados de educação, dados de saúde, dados de habitação, de exclusão, né, da bancarização das pessoas no Brasil, de acesso a serviços financeiros, mas acho que todo mundo aqui tem a dimensão de que a gente vive num país extremamente desigual e que a grande parte da população brasileira vive em uma situação de pobreza
bastante significativa, e eu acho que é muito forte, né? Isso foi muito agravado pelo contexto da pandemia. Hoje a gente tem uma boa parte da população enfrentando uma condição de fome e de insegurança alimentar que a gente não via. Quem trabalha no setor social há mais anos vai entender o que eu estou dizendo. A gente não via as pessoas numa situação de insegurança alimentar há muitos anos, mas são todas questões que precisam ser endereçadas. Então, a gente precisa pensar em soluções inovadoras para conseguir endereçar essas questões. E a nossa crença no ICE é de que modelos de negócio podem resolver problemas sociais e ambientais. Então, a gente precisa repensar a forma como a gente resolve problemas sociais e ambientais, e a gente precisa repensar a forma como a gente faz negócios. Então, a gente começou não só nós, esse é um movimento global, eu vou falar daqui a pouco, mas é um movimento que começou nos anos 2000, em especial no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, desse olhar para o poder dos negócios para resolver problemas sociais e ambientais. Então, se começou a se difundir o conceito de negócios de impacto. Mas o que são esses negócios de impacto, né? Então, eu não estou aqui falando da Coca-Cola, que vai adotar práticas de ESG no seu dia a dia, eu não estou falando de uma grande construtora que vai criar um instituto ou uma fundação para fazer ação filantrópica, e sem demérito. Tudo isso é importante e necessário para a gente resolver os problemas sociais e ambientais. Mas aqui a gente está defendendo um tipo de negócio cuja a intenção é clara de endereçar um problema social e ambiental por meio da sua atividade principal. Então, não é uma atividade secundária ou uma atividade complementar da empresa, mas é a atividade principal. São empresas, são instituições que atuam com uma lógica de mercado, que tem um modelo de negócio que sim vai buscar retorno financeiro, e que se compromete a medir o impacto do que vai gerar. A gente lançou uma das iniciativas do ICE, chama Aliança pelo Impacto, que é um movimento desse campo dos investimentos em negócio de impacto no Brasil, cuja diretoria executiva está no ICE, e a gente lançou uma publicação que chama O que são negócios de impacto, recentemente. Antes a gente tinha a carta de princípios para os negócios de impacto, o campo avançou, e aí a gente, junto numa escuta muito grande de diversos atores, a gente então lançou essa versão mais moderna do nosso entendimento do que são negócios de impacto. E para nós, os negócios de impacto, eles precisam passar por 4 critérios básicos. Né? Então, quando a gente fala, não é um negócio de impacto, a gente não gosta muito de fazer essa visão de ser um sommelier de impacto, né? De dizer o que é ou o que não é. Mas a gente gosta de provocar que os empreendedores que querem resolver problemas sociais e ambientais vejam se eles estão comprometidos com esses 4 critérios, né? Então, se eles estão comprometidos com uma intencionalidade de resolução de um problema social ou ambiental, se essa solução de impacto é a atividade principal do negócio, se esse negócio busca retorno financeiro, então ele não opera a partir de uma lógica de doação filantrópica, ele busca retorno financeiro operando por uma lógica de mercado, e, em especial, que ele tem um compromisso com o monitoramento do impacto gerado. Então, não adianta o negócio de impacto ele dizer que ele gera impacto, mas ele precisa de alguma forma mensurar. Daiana pode explorar isso um pouco melhor, é muito desafiador medir impacto, dependendo do estágio de desenvolvimento do negócio, isso é feito de uma forma mais simples ou de uma forma mais robusta, mas é importante esse compromisso com o monitoramento do impacto, mesmo que seja de uma maneira super simples, com indicadores super básicos. E o que para nós não define, né, o que é um negócio de impacto? Então, o que não é suficiente para dizer se um empreendimento é de impacto ou não? O perfil do empreendedor, então, ele pode ser super bem intencionado, mas isso não é suficiente. Se o beneficiário direto ou o cliente é uma pessoa da população de baixa renda, isso também não é suficiente. Então, não é só vender para baixa renda que te qualifica como um negócio de impacto. O setor de atuação, então, o fato de ser um negócio na área de educação ou na área de saúde também não é suficiente para dizer se um negócio é de impacto ou não. Isso é um erro bastante comum no entendimento das pessoas. E o tamanho do empreendimento. Então, um negócio de impacto, ele pode ter 1 pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas ou 1.000 pessoas. O que precisa mesmo é analisar o empreendimento à luz desses 4 critérios. Então, para vocês terem uma ideia, a Pipe Social faz um mapeamento todos os anos sobre o número de negócios de impacto. Acabaram de lançar um mapa
tem um mês, mais ou menos, eles conseguiram trazer para a base deles mais de 1.200 negócios de impacto, sendo que desses, metade dessa base está captando recursos. Se vocês olharem aqui nos estágios de desenvolvimento do negócio, teve uma diferença legal e interessante dos últimos mapeamentos da Pipe para agora. Quando a Pipe começou a mapear esse campo no Brasil, os negócios estavam em estágios mais iniciais, então estavam em estágio de ideia, validação e protótipo. E agora, a base se moveu para um estágio mais avançado. Então, é legal de você ver que o ecossistema está evoluindo e está amadurecendo no Brasil. E tem uma série de pedidos de ajuda que esses empreendedores têm, né? Então, a incubadora, que agora vai prestar suporte específico para os empreendedores, que bom, porque dessa base de 1.200 empreendedores da Pipe, 51%, ou seja, mais de 600 negócios no Brasil, buscam ser acelerados e incubados e não conseguem. E aí, que tipo de apoio eles precisam, né? Eles precisam de dinheiro, eles precisam de mentoria, eles precisam de comunicação, precisam de parceria e networking, precisam de ajuda para estruturar seus processos de venda, precisam de ajuda no plano de negócios. Então, tem uma série de demandas que esses empreendedores de negócio de impacto precisam e que o campo, apesar de ter evoluído muito, eu vou falar mais um pouco, apesar de ter evoluído muito, ainda tem muito para avançar. E a gente chama de investimentos de impactos aqueles investimentos que são todos os recursos públicos e privados que podem ser direcionados por meio de mecanismos financeiros para organizações, negócios e fundos comprometidos em gerar impacto social mensurável com rentabilidade financeira. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer ampliar os investimentos de impacto no Brasil. A gente quer sensibilizar os investidores para que, ao invés de usar na lógica da tomada de decisão do que eles vão investir, qual é o risco que eles têm e qual é o retorno que eles buscam, a gente diz que essa é uma visão do passado, que agora todos os investidores deveriam usar risco, retorno e impacto, e que isso vai virar mainstream, ou seja, isso vai entrar na cabeça de todos os investidores e todos os investidores vão considerar essas 3 dimensões no processo de tomada de decisão dos seus investimentos. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre os investimentos ESG, então, a gente tem incluído nas nossas apresentações esse slide que mostra onde estão os investimentos de impacto. Então, os investimentos, a gente tem investimentos que são exclusivamente financeiros hoje, cuja tomada de decisão olha para exclusivamente risco e retorno, e a gente tem do outro lado investimentos que olham exclusivamente para impacto, aí numa lógica, obviamente, mais filantrópica. Mas a gente ainda tem, né, no espectro de investimentos, a gente ainda tem os investimentos responsáveis, que são aqueles investimentos que se negam a investir em alguns setores. Então, por exemplo, eu sou um investidor e falo assim, não, eu não boto meu dinheiro em armas, eu não boto meu dinheiro em cigarro, que eu sei que são prejudiciais para a sociedade, apesar de serem lícitos, eles não fazem bem para a sociedade, seriam os investimentos responsáveis. Já os investimentos sustentáveis é onde a gente estaria hoje colocando todos os investimentos que são considerados ESG, né, que hoje estão bastante na pauta, né, que são aqueles que adotam práticas com um olhar cuidadoso para todos os seus stakeholders. Então, não só para o acionista, mas também para a sua equipe, para a comunidade na qual está inserido, para o meio ambiente no qual está inserido, para as populações no entorno das suas empresas, enfim. Então, já são empresas que seguem práticas que estão mais alinhadas com uma economia voltada para impacto. Então, para uma economia que quer não maximizar o lucro, mas quer sim ter retorno financeiro, mas também gerar valor social e ambiental para a sociedade. E a gente vem trabalhando para fortalecer no Brasil o que a gente chama do ecossistema de investimentos em negócio de impacto, porque não adianta a gente ter bons negócios se a gente não tem bons investidores. Não adianta a gente ter empreendedores bem intencionados se a gente não tem quem dê suporte para esse empreendedor se desenvolver como incubadoras preparadas para apoiar empreendedores que querem empreender com propósito, como universidades produzindo conhecimento sobre o tema e gerando conhecimento para que esse campo se cresça e se fortaleça no Brasil. Então, por isso que no ICE a gente defende que a gente precisa de um ecossistema de apoio aos negócios de impacto. Então, como está estruturado esse ecossistema? De um lado, a gente tem os atores da oferta de capital, então todas as organizações que têm recursos disponíveis para alocar para impacto. Do outro lado, a gente tem os negócios de impacto, que são as organizações da demanda de capital, então quem precisa de dinheiro para gerar o impacto esperado. E no meio aqui a gente tem os dinamizadores do ecossistema.
as organizações dinamizadoras são fundamentais, são peças-chave, são super estratégicas para que esse campo de investimentos e negócio de impacto cresça e se fortaleça. Aqui a gente tem as incubadoras e aceleradoras, as instituições de ensino superior, instituições que fazem avaliação de impacto, operadores de microcrédito, plataformas de financiamento coletivo, consultorias, escritórios de advocacia, redes de mentores, mídia, ou seja, todas as instituições que prestam suporte, que dinamizam esse ecossistema e conseguem fazer com que esse ecossistema cresça e se fortaleça. Um ponto importante do ponto de vista conceitual. Na nossa visão, os negócios de impacto, a gente é agnóstico com relação à figura jurídica. Então, o negócio de impacto, ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma limitada, ele pode ser uma SA, mas ele pode também ser uma ONG, uma associação, ou uma cooperativa, ou uma fundação, contanto que ela tenha fins, que ela opere dentro de uma lógica de mercado, e aí o que se faz com o lucro é uma decisão da própria instituição. É claro que uma associação não vai fazer uma distribuição de dividendos, mas ela pode ter um modelo financeiro dentro de um modelo de associação. Então, para nós, a gente é agnóstico com relação a esse modelo. E esse ecossistema cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Acho que essa é a boa notícia. Então, em 2015, em especial nos últimos 5 anos, né? Em 2015 a gente tinha poucas aceleradoras, poucos professores engajados, poucos eventos sobre o tema. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 75 incubadoras envolvidas com negócio de impacto. A Dani está aqui, já envolvida nessa agenda há um bom tempo, pode contar para vocês o trabalho que eles têm feito. A gente tem, hoje, o ICE tem um programa que chama Programa Academia, voltado para instituições de ensino superior. Depois posso conectar vocês com o Programa Academia também. São mais de 130 professores em 70 universidades no Brasil, que também estão olhando para essa agenda. Só no ano passado a gente mapeou mais de 50 eventos abordando essa agenda, ou seja, a agenda se tornou nacional. A gente viu crescer muito o engajamento do governo, eu vi que tem alguém aqui da Secretaria Municipal. A gente tem hoje uma estratégia nacional de investimentos em negócio de impacto, liderada pelo Ministério da Economia, que está implementada, uma agenda para os próximos 10 anos de engajamento do governo federal. A gente tem 5 estados com lei estadual vigente, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e DF, e 2 estados em tramitação. E a gente ainda tem 3 cidades, aliás, uma cidade com lei vigente, 3 cidades com lei em tramitação. Ou seja, o engajamento do governo tem sido fundamental para a gente conseguir não só mobilizar capital, recursos governamentais para fortalecer essas organizações dinamizadoras, mas também para ter uma agenda comum entre diferentes atores. Isso ainda tem muito espaço para crescer. Sobre o capital para impacto. Então, quando em 2015 a gente olhava para o campo e falava, puxa, a gente tem 3 fundos de investimento de impacto, ou seja, fundos voltados exclusivamente para apoiar negócios de impacto. E hoje a gente vê uma diversidade de instrumentos financeiros voltados para apoiar empreendedores de impacto. Então, a gente tem investidores dispostos a aportar capital em negócios em estágios mais iniciais, com tickets mais baixos, e aí numa lógica geralmente de empréstimo e dívida. E a gente tem também, hoje, no ano passado, a gente mapeou 24 fundos que têm produtos financeiros voltados para empreendedores de impacto, daí em tickets mais altos, para negócios mais avançados. Mas o que é legal ver do campo é que tem surgido novos instrumentos e investidores com apetites muito diferentes para aportar esse capital. O movimento global cresceu muito. Então, em 2012, esse movimento ele estava ali no G7, e o G7 dizendo, puxa, precisamos crescer isso para o G20. Em 2015, eles criaram o Global Steering, que hoje chama Global Steering Group on Impact Investing, ele mudou o nome. Isso foi em 2015, o Brasil é signatário desse movimento, e hoje são mais de 30, acho que mais de 40 países que a gente tem forças-tarefas ou alianças nacionais voltadas para fortalecimento dessa agenda. No Brasil, quem representa esse movimento é a Aliança pelo Impacto, cuja diretoria executiva está no ICE, mas é um movimento que é muito maior do que o próprio ICE. E é muito legal ver o quanto esse movimento tem crescido. Grandes empresas têm se engajado cada vez mais, a gente precisa fortalecer ainda mais a atuação de grandes empresas no fomento aos negócios de impacto, mas no ano passado a gente lançou uma publicação que justamente explorava oportunidades para grandes empresas, então para repensar a forma de fazer negócios e resolver os problemas sociais.
Em 2015, a gente lançou uma publicação que falava quais eram as nossas recomendações, a partir de uma escuta muito participativa de diferentes atores, quais eram as recomendações para esse campo avançar. Foram 15 recomendações, ao longo dos anos a gente foi fazendo um mapeamento do que tinha avançado, então, para todas as metas, um acompanhamento. E, no ano passado, a gente voltou para uma série de atores, fez um processo de escuta robusto, para entender quais são os desafios que esse campo ainda tem e quais são as prioridades para esse campo avançar. Então, é muito legal ver o engajamento de novos atores nessa agenda, porque a gente precisa fortalecer muito essa agenda aqui no Brasil ainda. Quem quiser acessar essa publicação, ela está disponível no site da Aliança, posso passar no chat daqui a pouco. E ela mapeou, então, 9 áreas que a gente precisa colocar o nosso esforço para fortalecer essa agenda de investimentos e negócio de impacto no Brasil. Uma delas é fomentar dinamizadores de impacto. Quem são dinamizadores? Incubadoras, aceleradoras, universidades, consultorias e etc. Então, fomentar essas organizações e fortalecer a atuação dessas organizações. Então, fico muito feliz de estar aqui apoiando essa agenda aqui de vocês. Fortalecer ecossistemas locais de impacto. Então, quando a gente olha, a gente tem uma grande concentração de atores, em especial em São Paulo. Apesar da gente ter crescido muito nacionalmente, a gente precisa melhorar a articulação entre os diferentes atores regionalmente. A gente precisa crescer portfólios de impacto, então os investidores precisam colocar mais dinheiro nos negócios de impacto. A gente sabe disso, tem trabalhado fortemente para conseguir atrair cada vez mais investidores. A gente precisa olhar para a contabilidade de impacto, então apoiar estratégias e formas de mensurar o impacto gerado pelos negócios. Precisa dinamizar a atuação das grandes empresas voltadas para impacto, conectar com a agenda ambiental, olhar para negócios de impacto em territórios vulnerabilizados, então, comunidades em situação de vulnerabilidade, porque senão a gente só vai apoiar empreendedores que já são bem formados, então a gente precisa apoiar empreendedores que vêm de comunidades de baixa renda. Precisa muito desenvolver tecnologias voltadas para impacto, que precisa melhorar a nossa comunicação. A gente precisa falar cada vez mais sobre esse assunto, para que a gente consiga trazer cada vez mais gente para construir essa economia que é voltada para impacto e tem impacto no centro das suas decisões. Vou deixar aqui, eu falei muito rápido, porque 20 minutos é muito pouco, mas vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e o meu LinkedIn, para quem quiser continuar essa conversa depois, eu fico aqui à disposição. Obrigada, pessoal. Bem, gente, muito obrigada aí, Fernanda, realmente, né, você deve ter muito mais para compartilhar com a gente. Então, a Fernanda, você permanece com a gente, né, a gente agora vai chamar uma outra convidada, e a ideia é que no final a gente possa fazer um bate-papo aí, tirar dúvidas, fazer alguns questionamentos aí, e certamente, né, o professor Fernando já deve ter perguntas anotadas, né, ele sempre anota já as perguntas, e aí, dando sequência, então, ao nosso evento, né, a gente chama a Liliane, né, para que compartilhe com a gente a sua experiência, né, como uma empreendedora de impacto, assim. Compartilha com a gente o seu aprendizado, os seus desafios, né. A Liliane, que é da empresa Ciclo Reversa, Liliane Linhares, a palavra está com você, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Odete, Elisandra, o Fernando, o vice-reitor. Esse momento estava sendo bastante esperado, né? Dessa construção que vocês fizeram aí em Juí, a gente estava meio longe, mas acompanhando essa evolução. Agradeço bastante o convite de vocês. Eu estou sumida aqui no meio dos casacos, né? Porque a coisa tá feia. Eu vou compartilhar a minha tela aí com vocês me sinalizem, por favor, se está... Está compartilhada, Liliane. Está compartilhado? Joia. Tá, ok. Então, tá bom. A Ciclo Reverso, então, é um negócio de impacto socioambiental. Eu gosto que na fala da Fernanda, a Fernanda foi falando e eu fui me identificando, e cada vez que eu me identifico como negócio de impacto, isso me deixa muito feliz. A gente trabalha com economia circular, logística reversa com inclusão de mulheres, tá? Qual é o cenário
que a gente encontra em relação, por exemplo, às empresas e os resíduos, né? Resíduos como banner e uniforme, que são resíduos sólidos, sem valor comercial, porque o que acontece é que no Brasil hoje a gente está reciclando 3% dos nossos resíduos, e desses 3%, 60% são resíduos sem valor comercial. Isso quer dizer o quê? Que as empresas têm solução para resíduos como latinha, PET e outras coisas, mas o grande volume desses resíduos não tem uma solução que traga retorno comercial para as empresas, né? Então, a gente pensou numa forma de ressignificar esses resíduos de forma que as empresas possam fazer alguma coisa, não apenas legal, mas alguma coisa realmente bacana. O que as empresas geralmente pensam em fazer com esses resíduos, como banner e uniformes, é passar para grupo de mulheres, pensando que esses grupos de mulheres possam fazer artesanato e isso ser uma forma de gerar renda. Bom, pela nossa experiência, a gente sabe que isso é uma solução que não gera renda para as mulheres e também não tem impacto sobre o resíduo. Eu explico. Primeiro, porque esses resíduos são gerados em escala industrial e essa solução é uma solução artesanal, então tem um descompasso ali de escala, né? E a outra questão é que muitas iniciativas dessas que repassam os resíduos para as mulheres, passam os resíduos, mas não dão uma alternativa e não organizam essas mulheres para que elas tenham soluções de comercialização ou de profissionalização realmente em relação a isso. Então, falta uma série de infraestrutura e enfim, recursos de legalização desses espaços, enfim, que prejudica essa ação das mulheres e isso faz com que não gere renda para elas, né? O que a gente está apresentando é que a gente pode fazer por essas empresas uma solução diferente, né? Na verdade, é uma solução que dialoga bastante com isso que a Fernanda estava falando, desse diálogo público e privado, né? Todos em busca do desenvolvimento sustentável. O que a gente faz, por exemplo, através de um contato com uma prefeitura e com empresas de uma cidade, de um local, né? A Ciclo Reverso faz uma articulação para que a gente selecione mulheres que estão vinculadas aos programas sociais. Essas mulheres são capacitadas pela Ciclo Reverso, as empresas, então, repassam os seus resíduos para esse grupo de mulheres que confeccionam produtos com esses resíduos que voltam para as empresas, né? Então, as empresas têm aí, no caso, um valor agregado, né? Porque elas têm um produto sustentável de qualidade, elas têm a logística reversa dos seus resíduos, a gente atende aos quesitos de ESG, de boas práticas, tem esse relatório de impacto social e ambiental, e também formaliza naquele local uma rede de economia circular, que é uma coisa que necessariamente tem que ser feita em rede. Esse modelo é um modelo replicável, e eu quero aqui deixar o convite aí para o pessoal de Ijuí. A gente está buscando escalar esse modelo, levando para outros municípios, né? Então, eu vejo uma oportunidade aí também, e a gente faz esses relatórios e essa questão de impacto com base nos ODS, né? Quais são os setores das empresas que a gente conversa mais? São os setores de RH, de marketing, de voluntariado corporativo, né? E de brindes e atender a empresa com os nossos produtos diretamente, né? Então, o resíduo vem e volta em produtos, né? E como eu tinha colocado ali, a gente atende, então, a essa expectativa das empresas por estarem envolvidas no ecossistema de impacto e nas questões ligadas ao Pacto Global
e os ODSs, né? Nós buscamos, então, parcerias com as empresas pelos programas de responsabilidade social, e temos algumas empresas aqui que já são as nossas parceiras, né? Quando a gente pergunta para as empresas o que interessa a elas, empresas nossas parceiras, elas disseram que se interessam muito mais por relatórios de impacto e ações sociais do que outras coisas como assessoria para prêmios, por exemplo. E isso nos mostra que a gente está com os parceiros corretos, né? A gente incide diretamente nos ODS 4, na capacitação das mulheres, no 5, que é a questão da igualdade de gêneros, no 8, que é a questão do trabalho decente, no 12, que é o consumo e produção conscientes, né? Aí tem alguns produtos que a gente faz, de banner e de uniforme, né? Então, eu vou terminar por aqui essa apresentação, só para deixar com vocês aí uma indicação do que a gente faz, e depois, então, eu posso estar respondendo a mais perguntas. Muito obrigada, Liliane, né? Obrigada aí pela tua exposição, muito interessante a possibilidade de firmarmos uma parceria. E vamos, o secretário do município está aqui, a gente já vai amarrando as parcerias, né? Muito bom. Olha aí, ótimo. Obrigada. Vamos conversar, né? Bom, então agradeço, Liliane, depois a gente volta, então, para a nossa conversa, né, para responder os questionamentos. Vou convidar, então, a Daiane, da Luz Sensilerípio, ela que é da empresa Sumar, e que também vai compartilhar com a gente, né, as dores e as alegrias de empreender, né, nesse contexto aí dos negócios de impacto. Bem-vinda e muito obrigada, Daiane. Olá, muito obrigada, Odete. Obrigada, Elisandra, pelo convite. Professor Fernando, Fê, que bom estar aqui contigo. Lili, nos conhecemos no Agir Avançado, já temos várias interações, o mundo de impacto não é muito grande. Não conheço a Daniela ainda, mas muito prazer. Pretendo conhecer mais sobre esse braço aí em Canoas. Vou compartilhar a minha tela com vocês. A minha conexão tá boa? Vocês estão me escutando bem? Tá, ok. Então, vamos lá. Eu sou da Sumar, como a professora Odete comentou, que é uma empresa, uma startup, que busca conectar agricultores familiares. Estão vendo minha tela? Tudo certo? Sim, estamos vendo a tua tela, ok. Perfeito. E que busca conectar, então, esses produtores com novos mercados, né? Aproximar quem planta de quem compra alimentos. Eu fiz uma apresentação um pouquinho diferente da Liliane, eu fiz vamos dizer assim, alguns tópicos relacionados à trajetória da Sumar. O ICE é um dos nossos grandes apoiadores, né? Então, juntamente com o BID, então, a Fê conhece bem de pertinho a nossa história, então eu optei por trazer um pouco, assim, vamos dizer, do dia a dia, né, de uma startup de impacto social, para quem está nos vendo, né, entender um pouco das demandas, e que eu acho que a incubadora, trazendo esse olhar, vai apoiar, né, isso que a gente, no dia a dia, assim, necessita tanto, e às vezes não tem. E eu, no nosso caso aqui, né, nós estamos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e quando iniciamos, não tinha aqui na região também esse suporte, e nós acabamos tendo que buscar em São Paulo, né, que foi através da Artemisa e do próprio ICE. Então, acho que é fundamental, né, como a Fê falou, fomentar esse ecossistema, né. Então, em 2013, eu estava lá fazendo mestrado na área de administração. Eu e meu sócio, nós já trabalhávamos com consultoria, né, capacitação para agricultura familiar, com o Sebrae, com outras empresas desse setor, né. Nós sempre trabalhamos qualificando o agricultor para que o produto dele se destacasse, né, no mercado. Então, nós desenvolvíamos consultorias para certificação nessa área. E nós já havíamos há algum tempo identificado
que uma lei, que era a Lei 11.497 de 2009, a Lei da Alimentação Escolar, ela estava com algumas dificuldades para ser cumprida, né? Então, que 30% da verba federal, né, que vem para comprar, né, os produtos para alimentação escolar, precisa ser adquirida diretamente do agricultor familiar. E mais de 50% dos municípios na época não conseguiu atender essa lei, porque não tinha agricultor familiar qualificado para vender para alimentação escolar. E nós começamos a trabalhar nisso, apoiando, né, esses agricultores a conseguir atender as chamadas públicas. E eu, no meio do meu mestrado, ali, estudando, me deparei com o Mohamed Yunus e o conceito de negócio social. E eu conversei com o meu sócio, eu falei assim, o que a gente está fazendo, na verdade, o que a gente sempre fez, é um negócio social, é um negócio de impacto social, que daí foi exatamente o que a Fê trouxe né, o significado, né? E a partir daí, acabou que a nossa vida mudou, né? Porque nós decidimos, de fato, então, abrir um CNPJ em 2016 para seguir, né, 100% isso, né? Que seria, de fato, então, o propósito de melhorar a qualidade de vida desses agricultores no campo através da venda de produtos por preços mais justos e para mercados que, de fato, valorizem, né, o trabalho desses agricultores. Então, em 2017, nós participamos da nossa primeira mentoria, né, que foi de um projeto do próprio Sebrae. E logo depois nós participamos junto com a Liliane de um outro projeto do Sebrae, também na área de impacto. Então, os primeiros projetos, né, e programas que nós participamos com impacto social, foi buscando, assim, essas mentorias para tentar avançar nas dúvidas de como é que nós iríamos ter esse modelo, né, escalável, esse modelo que nós buscávamos para conseguir aumentar o nosso impacto, né, dos projetos que nós tínhamos com consultoria, né. E na questão do público, né, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ser contratados, porque uma startup, para ser contratada por uma prefeitura, era muito complexo, né, para desenvolver um projeto mais profundo, vamos dizer assim, né, com os agricultores e com a alimentação escolar, porque nós não tínhamos um histórico, né, de trabalhos desenvolvidos. Então, nessa primeira mentoria, o nosso mentor, ele nos falou, pivotem, como o professor Fernando falou, né, pivotem para compradores privados, vão construindo um código para que, em devido momento, vocês voltem a atender os órgãos públicos, né, e foi assim que a gente começou. Então, nós começamos conectando esses agricultores com hotéis e restaurantes, em 2017. Então, passamos o ano de 2017 e 2018 trabalhando nisso, eram 53 famílias, nós conseguimos uma média mensal de aumento na receita deles de R$ 796 por mês, nós submetemos esse projeto ao MIT, fomos laureados na época no prêmio latino-americano aqui na nossa região, do futuro do trabalho, porque nós conseguimos qualificar eles, né, digitalmente para vender para esses novos mercados, mas alguma coisa nos incomodava muito, porque nós fomos analisar esse impacto e essa receita ela não era recorrente. Então, esse agricultor ele não podia contar com isso, porque, por exemplo, se chovesse, o cliente que vai almoçar no restaurante da praia, ele acaba indo para o shopping. Então, o restaurante da praia, ele não acaba comprando menos do agricultor nessa semana de chuva. Ele não tinha aquela receita garantida de que, não, o restaurante vai comprar dele. Então, a gente se sentou, eu lembro muito bem, novamente, com mentorias de pessoas do ICE que estavam nos ajudando, de outros investidores que, paralelamente, o meu outro sócio, ele fica responsável apenas pela busca de investidores. E como que a gente pode, quem são os compradores, né, que são de fato, que podem trazer a recorrência para o agricultor e mudar a vida dele, né? Quem que compra sempre alimento? E daí nós chegamos, né, nos clientes que seriam os refeitórios de indústrias, porque tem trabalhadores que estão sempre ali, tem um cardápio fixo, e hospitais, que infelizmente, né, vivem cheios. E a partir daí nós começamos um novo projeto piloto, vendendo produtos da agricultura familiar para refeitórios de indústrias e para hospitais. Então, nós crescemos
cerca de 460%, de 53 famílias nós fomos para 98 famílias, mas a renda dessas famílias passou de R$ 796 para R$ 3.670, média mensal, e recorrente. Então, isso foi fantástico. Só que, como a Fê disse, é o desafio de estar sempre medindo, né, todas as métricas, nós não alcançamos o ponto de equilíbrio financeiro. Então, o desafio de um negócio de impacto você tá com uma métrica ali, né, buscando o seu propósito sempre, mas ao mesmo tempo você tem que ser viável financeiramente, né? Então, atualmente, nós estamos lapidando todos esses aprendizados que tivemos, né, durante esses anos, que são fantásticos, mas modelando isso tudo para conseguir escalar sendo viável, né? Porque a gente quer levar, obviamente, esse impacto que a gente conseguiu alcançar no nosso modelo, mas nos remunerando também de forma justa. E para isso, né, junto, com uma rede, né, discutindo tudo isso com várias pessoas, tendo o apoio dos investidores, dos mentores, tendo o apoio de incubadoras, né, aqui embaixo no slide tem alguns dos programas que nós passamos. No nosso caso, nós não passamos por incubadora porque na nossa região não tinha, na época, uma voltada para impacto social, mas nós passamos por aceleradoras de impacto. E essa é a minha mensagem que eu deixo aqui, né, e agradeço novamente, que é conhecido, acho que da maioria das pessoas, esse provérbio, mas eu estava trabalhando há muitos anos atrás em Johannesburg, e eu vi essa frase no aeroporto: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. E é essa mensagem que eu deixo, porque eu acho que a incubadora é isso, é ir longe e é ir junto, né? Obrigada. Muito obrigada, Dayana. Você também permanece com a gente, né? Para que a gente possa depois fazer alguns questionamentos, né? Quero saudar aqui a Rosângela Alves, né? Grande parceira de muitos caminhos aí na Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, né? É legal poder contar com a parceria de vocês, Rosângela, muito inspirada aí no que eu aprendi com vocês, aí a gente foi buscar aprender, né, e trazer esse case aqui para da forma como vocês trabalham, né, negócio de impacto aí na IETEC. A gente convida, então, a Daniele Lima para que nos fale e compartilhe com a gente sobre esse olhar da incubadora, né, como que se trabalha isso, como que se insere nessa agenda dentro de uma incubadora de base tecnológica, como é o caso que vocês também têm. Então, bem-vinda, Dani, muito obrigada por ter aceito de compartilhar a tua experiência com a gente. Obrigada, Odete. Eu que agradeço, né, o convite, né, professora Fernanda, Elisandra. A gente, acho que tem uma história um pouco parecida, né, a gente tem uma trajetória aí como incubadora, né, de base tecnológica que eu vou apresentar aqui para vocês. Agradecer também a Rosângela, minha presidente, que está aí, que também embarcou, né, na nossa proposição lá atrás de trabalhar com negócios de impacto, né, e hoje é uma grande apoiadora também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos ver. Vocês me sinalizem aí se está aparecendo. Oi? Opa. Está compartilhando, Dani. Ainda não está 100% aparecendo, mas está compartilhando. Tá, deixa eu ver aqui. E agora sim. Agora está aparecendo aí para vocês? Não está aparecendo a apresentação. Imagino que tem que compartilhar a outra tela. Tem mais de uma tela aberta. Vamos ver aqui. Parar. Vamos de novo. Agora sim, Dani. Agora foi? Agora foi. Então tá. Opa, não tô com... Bom, tá aparecendo em tela cheia para vocês, que eu não enxergo vocês. Não, para nós está aparecendo, não está aparecendo em tela cheia, está aparecendo em slides, assim. E agora? Também não, Dani. Ué, peraí. Vamos. Isso que a gente testou antes, né? Vamos de novo, então. Exato. A tecnologia tem disso, né?
Então, vamos botar a tela inteira aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Agora sim? Sim. Então tá, gente, acho que, como, né, já apresentou, meu nome é Daniela, né, eu sou gerente administrativa do IEITEC e coordeno a incubadora de empresas, né. E para apresentar um pouquinho para vocês do IEITEC, né, o IEITEC é uma ICT privada, né, sem fins lucrativos, não tá passando, aí, que fica em Canoas, né, nossa sede é em Canoas, a instituição foi fundada em 89, né, com a missão aí de realizar atividades de pesquisa básica e aplicada, principalmente para atender as demandas, né, de PDI das indústrias da região, né, contribuindo, então, para desenvolver novos produtos, novos processos, né. E hoje o IEITEC atua, né, em 4 pilares. Tá passando o slide aí certinho? Vocês estão a contar? Sim, está certinho, Dani, está trocando. Então, o primeiro pilar hoje, né, que a gente atua é justamente nos serviços de pesquisa e desenvolvimento, né, técnico-científico, então, através dos pesquisadores, dos laboratórios, né. A instituição também atua com a qualificação profissional, então, cursos de qualificação principalmente voltado para a indústria. Hoje o Instituto também é uma organização certificadora CERN, né, e nós temos na nossa infraestrutura, então, um mecanismo de geração de empreendimentos inovadores, né, que é a nossa incubadora de empresas, e foi justamente através da incubadora que a gente passou a atuar com os negócios de impacto, né, e aí fico muito feliz de ver a Fê aqui também, né, porque foi justamente uma das minhas mentoras aí nesse ramo, né, aprendi muito com ela, então, em 2017, eu participei do programa, né, do ICE, né, do Programa de Aceleração e Incubação de Negócios de Impacto, foi na segunda turma, né, em 2017, ainda estava começando esse assunto, e foi, assim, um divisor de águas, assim, né, para mim, assim, né, mas antes de falar um pouquinho, hoje, o IEITEC, então, ele tem a incubadora com o foco, né, na atuação multissetorial, né, com negócios inovadores de base tecnológica e com os negócios de impacto socioambiental, né, a gente é reconhecido hoje como um centro de referência para apoio de novos empreendimentos, e até 2017 não era assim, né, então, em 2017, quando a gente participou do programa, né, até quando eu vejo essas fotos da saudade daqueles eventos, né, presenciais da aglomeração. Foram 6 meses, né, de imersão no tema, né, a gente ainda não sabia muito sobre negócios de impacto e a gente pôde aprender muito com o pessoal do ICE, do Sebrae, da Amprotec, inclusive na época o plano que a gente propôs, né, nós recebemos a premiação da época e isso foi transformador, assim, tanto para a minha vida pessoal, né, quanto profissional, porque a partir dali, daquele start, daquele programa, a gente passou, então, a ter um novo posicionamento, né, para a incubadora. Então, a gente deixou de ser uma incubadora somente de base tecnológica e a gente formalizou, né, a nova visão da incubadora para ser uma incubadora de negócios de base tecnológica, impacto social e ambiental sustentáveis economicamente, né? E então, por que disso, né? A gente oficializou principalmente também para a comunidade em geral e para os nossos parceiros, né? O IEITEC, por ser uma instituição privada, a gente não está dentro de uma universidade, né? E a gente tem diversos parceiros. E a gente precisava externar isso, né? Que a partir daquele momento a nossa incubadora ia atuar e dar suporte para negócios de impacto e que aquilo ia ser um dos nossos grandes propósitos enquanto incubadora, né? E de lá para cá a gente vem trabalhando, né, com isso e os principais ações assim que a gente faz e vem fazendo, né? A ação de sensibilização, então a gente percebeu que precisava disseminar sobre a agenda, né, falar sobre os negócios de impacto, principalmente na nossa região, Canoas, Porto Alegre e Alvorada, né, quando a Fê traz ali a questão de chegar, né, nessas comunidades também. Então a gente percebeu que sensibilizar, falar sobre negócios de impacto e
diferenciar também a questão de projetos sociais com negócios viáveis, né? Trabalhar com os negócios viáveis, mas que buscam resolver problemas sociais e ambientais. Então, é uma das ações que a gente tem feito. Quanto com os nossos empreendedores, então, a gente reformulou todo o nosso programa de incubação, né? Então, a gente trabalhava com 5 eixos, né? Com os negócios incubados, que eram os eixos de gestão, tecnologia, mercado, capital e desenvolvimento empreendedor, e a gente passou a inserir um 6º eixo, que era o eixo de impacto, né? E era um eixo que entrava, assim, transversal a todas as atividades da incubadora. E cada vez mais esse 6º eixo ele acabou se tornando um eixo central, na verdade, das atividades, principalmente dos negócios incubados. E além disso, também a gente inseriu como um dos principais critérios de avaliação para ingresso de novas empresas na incubadora, né? Então, esse olhar para o impacto teve muito peso, assim, dentro da instituição, né? Nós também fomentamos, então, nosso outro pilar, né, de atuação é com as indústrias, né, fomentando a criação de spin-offs de impacto socioambiental, né, e aí talvez vocês perguntem, Daniela, o que tem a ver as indústrias, né? O IEITEC tem, né, como um dos grandes parceiros o CIMECAN, que é um sindicato patronal, né, das indústrias metalmecânica e eletroeletrônica da nossa região. E a nossa incubadora sempre teve essa proximidade muito grande com a indústria, né? Boa parte dos negócios incubados eram desenvolvendo novas tecnologias para a indústria, né, com esse perfil industrial. E lá atrás, quando a gente se propôs a trabalhar com negócios de impacto, esse era um dos nossos grandes desafios, de trazer esse tema também, dialogar, né, com esses parceiros da indústria. A gente tem conseguido isso cada vez mais, não é algo simples, né, mas a gente tem tido bons resultados e negócios que acabam surgindo, né, de problemas, assim, de dentro da indústria, mas que acabam virando novos negócios que têm o foco, né, principal de gerar um impacto e ser um negócio totalmente à parte ali da indústria, né. Hoje, então, a gente está com 20 empresas incubadas e quase metade delas são negócios de impacto, né? Dos 17 objetivos, então, né, sustentáveis, né, a gente entende que atende ali pelo menos 9 deles através das nossas empresas incubadas, né? Então, objetivo 3 ali de boa saúde e bem-estar, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno, né? Objetivo 9 de indústria, inovação, infraestrutura, né? Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, e o objetivo 17, né? Que eu acho que é, inclusive, o que faz nós estarmos aqui hoje, né? Que são as parcerias em prol das metas. E acho que cada vez mais a gente compartilhando e trocando, né? A gente vai conseguir juntos atingir essas metas, né, e trazer cada vez mais agenda de impacto, principalmente para o nosso estado aqui, né, para o Rio Grande do Sul. Deixo aqui os meus contatos, né, e agradeço o convite de novo, e muito feliz, assim, de ver esse momento, assim, na Criatec, né, e, enfim, a gente fica à disposição para poder caminhar junto, né, e poder compartilhar com vocês também. Obrigada. Legal, né? Todo mundo se colocou à disposição, a gente vai fazer uso, com certeza. Bom, a gente abre agora um espaço para a gente poder fazer um bate-papo, tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas, né? Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar, a gente pode também se manifestar pelo chat, né? Então, a gente abre agora esse espaço aí de alguns questionamentos, né? Fiquem bem à vontade. O professor Fernando, como eu disse, né? Ele foi o primeiro a levantar a mão, então... Ok, professor Fernando, o senhor pode fazer suas perguntas. Então, eu, inicialmente gostaria de agradecer então, a Fernanda, a Lili, a Dayana e a Daniela as exposições, parabenizarlas pelo trabalho e destacar essa boa escolha, ¿no? Fernanda con un panorama nacional, Lili y Dayana con experiencias de negocios concretos y Daniela con esta incubadora, que es lo que la gente gostaría de ter organizado en algunos meses, ¿será?
Sim, muito bem. Não, uma pergunta, são várias perguntas aqui, não? Mas eu vou fazer duas apenas. Uma está vinculada al poder público, ou seja, qual tem sido a experiência de esse conjunto de iniciativas com o poder público? Até hoje, mais cedo, em outra reunião, se colocaba esta idea de la relación entre el asistencialismo, la emergencia de dar condiciones para determinados sectores sociais, poder simplesmente não passar fome ou se proteger do frio, esse tipo de emergência, e a possibilidade de dar outras oportunidades, né? E eu entendo que os NIS são uma forma, não? O poder público tem se engajado nisso? Isso vai por outro lado? Qual tem sido a experiência, talvez, Fernanda, nesse mapa geral, vocês possam ter algumas experiências interessantes. E a segunda pergunta está vinculada mais a uma questão conceitual, se poderia dizer assim. Parece que durante muitos anos há uma clara separação entre negócios, são para fazer negócio, e, entre aspas, caridade é caridade, não? E o NIS, de alguma forma, apaga essa ideia. Assim, não há caridade, há uma preocupação social que, como foi caracterizado, não é secundarizada, é central no negócio, mas isso não significa colocar em segundo plano a viabilidade econômica. De alguma forma, na experiência de Dayana, isso ficou bem claro, assim, no sentido assim, bom, se isso não é sustentável economicamente, não se pode garantir. Como você tem vivido, aí, aquela pessoa que se sinta mais cômoda, isso fora assim do núcleo mais próximo destes empreendimentos. Me parece que é uma grande barreira a superar, digamos, no campo dos empresários, no campo do poder público, naquelas formas, daqueles setores que se envolvem de uma forma mais tradicional com esse universo. Qual tem sido a experiência de vocês e se isso está ganhando cada vez está mais fácil ou não? É sempre uma luta com que as pessoas entendam a natureza de los negócios que vocês propõem. Obrigado. Posso comentar rapidamente acho que a primeira pergunta de engajamento do setor público, vi que a Lili também levantou a mão, né, Lili? Você quer falar primeiro? Fica à vontade, Fernanda, fica à vontade. Acho que eu vou comentar um pouco sobre o engajamento do setor, vou focar mais na sua primeira pergunta, Fernando, e daí deixo as outras para Dani, Dayana, de repente, comentarem. Mas eu tenho visto que cresceu enormemente o engajamento do setor público, né? Então, em 2015, 2014, a gente não via, a gente via um engajamento zero, né, do governo, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, no apoio a negócios de impacto, né? Os gestores públicos mal conheciam essa agenda, e claro, porque essa agenda é uma agenda muito nova mesmo, né? Então, a gente tinha um desconhecimento de boa parte da sociedade, né, desse conceito de investimentos em negócio de impacto. Quando a Aliança pelo Impacto começou a tentar articular com o setor público o engajamento, foi muito curioso. A gente ficou 2 anos fazendo reunião com várias lideranças do governo federal, tentando abrir uma porta no setor público federal para olhar para essa agenda. Até que depois de 2 anos a gente encontrou um gestor público de carreira que entendeu a agenda e falou, eu vou olhar para isso. Aí foi estudar, viajou, foi viajar, conheceu como é que os governos, porque na Inglaterra o setor público teve um papel de liderança, né, no fomento a essa agenda. Aí foi para a Inglaterra, conheceu a iniciativa lá e voltou muito engajado. Na época ele era secretário de empreendedorismo e inovação do MDIC, né, extinto MDIC.
E aí foi que começou a criação da Estratégia Nacional de Investimentos em Negócio de Impacto. Isso foi muito inspirador para a criação de estratégias estaduais e depois estratégias municipais. Então, esse processo de concertação entre diferentes entes públicos é um papel muito estratégico que o governo tem. O que a gente também tem visto é a entrada dessa agenda agora em editais públicos, e isso muito nos alegra. Então, por exemplo, agora tem um edital aberto do programa Ideias. O programa Ideias é uma iniciativa do Ministério da Economia, em parceria com a Amprotec e o Sebrae. E ele seleciona, de um lado, incubadoras para acelerar negócios, e de outro, negócios para serem acelerados. Então, eles vão, nessa fase agora, eles vão selecionar 850 negócios para serem acelerados. E essas aceleradoras recebem um aporte para acelerar esses negócios. 20% desses negócios tem que ser negócios de impacto. Então, eles colocaram no edital, a aceleradora ou incubadora tem que estar preparada para acelerar um negócio de impacto, e 20% dos negócios tem que ser de impacto. Eu estou participando, eu apoio a Amprotec nessa chamada, eu li o edital, eu estou na banca de seleção dos negócios, na banca de seleção das incubadoras, porque nessa tentativa de trazer essa agenda. E o que surpreendeu muito a Amprotec, o Sebrae e o Ministério da Economia na primeira rodada foi que acho que 40% dos negócios eram negócios de impacto. Então, isso é uma política pública voltada. Hoje, a FAPERJ lançou, tudo bem, é específica para o Estado do Rio de Janeiro, mas a Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, lançou uma chamada específica para organizações que apoiam negócios de impacto. Então, só pode se inscrever nessa chamada quem for, depois eu coloco aqui para vocês darem uma olhada, mas só pode se inscrever na chamada quem apoiar negócios de impacto. Então, eu acho que isso também é uma forma do próprio governo estimular a criação e fortalecimento desses negócios, né? Ofertando editais específicos de apoio a quem está olhando para essa agenda, porque são negócios que contribuem até para a própria missão do governo, né? Que é contribuir para resolver os problemas sociais e ambientais. Então, faz isso de forma assistencial, mas faz também fomentando negócios. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link dessa chamada da FAPERJ, só para vocês conhecerem. Lili, você quer responder outra pergunta? Não, eu queria... Só para complementar una pregunta. Tal vez digamos, el papel más así, sobresaliente es el formato digital como estímulo, como apoyo a esa iniciativa. Hoy sería la forma más presente do poder público, ¿eso? ¿O es uma apenas como instrumento? ¿O tem más outras formas também? Uhum. Talvez eu possa responder um pouco isso, Fernando, de outras formas, porque assim, ó, quando a gente começou, aliás, né, a Maria Odete já acompanhou esse relato antes, né, e a Elisandra também, nós começamos como um grupo de mulheres da economia solidária, né, e a gente tinha uma relação com a prefeitura por conta disso, né? Só que quando a gente se descobriu o negócio de impacto e a gente começou a trabalhar, e hoje a gente tem esse poder público como parceiro, isso que eu acho fantástico quando a gente trabalha com negócio de impacto, porque essa ideia de cliente beneficiário, isso tudo fica bem misturado, né? Porque quem está pagando nem sempre é quem é o beneficiário, e às vezes tem um parceiro que também é beneficiário. Então, assim, ó, hoje no nosso trabalho, a gente tem o poder público como parceiro, a gente tem as políticas públicas como um objetivo de intervenção, só que essa parceria com o ente público não implica em colocação de dinheiro público, e foi a forma mais fácil da gente conseguir, porque tudo que implica dinheiro público é uma confusão, porque tu tem que ter 1000 registros, tu tem que passar por licitação, tu tem que passar por uma série de coisas. Então, o que a gente fez? A gente criou uma metodologia de formação de redes de economia circular, onde um desses parceiros
é o ente público, né? Então, a gente está falando de uma ação de cidadania, né? Porque a gente está interferindo numa política pública e está fazendo um chamamento das empresas pelo seu aspecto de cidadania empresarial. Então, hoje nós temos as empresas patrocinando o nosso trabalho, que se volta para as políticas públicas de inclusão produtiva, para as políticas públicas de meio ambiente, para as políticas públicas de desenvolvimento econômico, mas também atende à agenda de ESG das empresas. Então, nós temos uma metodologia que nós coordenamos nesse processo, que se volta para o ente público, que entra como parceiro, oferece técnicos, oferece espaço para o trabalho, oferece o trabalho nos indicadores, porque esses indicadores que a gente traz de impacto, eles são indicadores que respondem à necessidade do ente público, que são Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDH, né? Impactos que podem, inclusive, interferir no marco legal da cidade, porque a partir do momento que o nosso trabalho pode despertar a necessidade de leis, por exemplo, para incentivo do que a gente está abrindo espaço, né? Por exemplo, para a questão da reutilização de resíduos que hoje vão para os aterros, né? Se tem uma lei municipal que apoia esse tipo de iniciativa, outras iniciativas naquele município podem surgir, né? Então, tem esse retorno para cidadania como um todo da cidade, mas também tem retorno para as empresas a partir do momento que elas podem se candidatar como signatárias ou membros do Pacto Global, que elas podem também colocar esses seus índices de sustentabilidade, como a Fernanda falou, junto com o risco e junto com o investimento, né, também terem. As empresas, vamos dizer assim, elas abrem a possibilidade de serem integrantes do ecossistema de impacto, né, assim como esse governo municipal. Então, foi a fórmula que a gente encontrou, Fernando, e não foi porque a gente teve uma ideia, não. Eu vou dizer que tudo que a gente faz na Ciclo Reverso, tudo que a gente faz, não foi porque um dia a gente pensou como uma startup, vamos abrir um negócio para atender a uma dor do mercado. Não, nós começamos como um grupo de mulheres que queria atender a nossa dor de ter trabalho, e foi a partir do trabalho com incubadora social da PUC do Rio Grande do Sul, de serviço de aceleração através da Semente Negócio junto com o Sebrae, da incubadora do Inovativa Brasil, da incubadora da Banco. Então, assim, foram processos que a gente foi fazendo, porque quando a gente começou, a gente não sabia nada de negócio, a gente não sabia nada. A gente era um grupo de mulheres que faziam artesanato. Então, todo esse papel maravilhoso que vocês estão se colocando como desafio agora nessa incubadora em Ijuí, vai fazer diferença na vida de pessoas como nós aqui. Para nós fez muita diferença a existência tanto de incubadora como de aceleradoras, né? E nós chegamos nesse ponto dessa relação com as empresas, através do ESG e através das prefeituras, por esse tipo de parceria, porque foi as brechas que a gente foi encontrando, não foi porque a gente planejou fazer desse jeito, né? Tem uma pergunta aqui que é para a Daniela, que é com relação a como a incubadora apresenta os seus próprios indicadores de impacto. Como que vocês trabalham isso do ponto de vista da incubadora? Boa. Como acho que a Fê tinha falado, né? Assim como é difícil para os negócios mensurarem o seu impacto, né? Para a incubadora também, né? É um desafio.
a gente já tem, até em função do próprio CERN, que é a certificação que a gente tem hoje, né? Nossa incubadora é certificada CERN 2, então a gente tem lá um processo, né, que é justamente a avaliação dos impactos da incubadora, né? Onde a gente mede ali, basicamente, e aí até linkando com a pergunta do Fernando, e aí foi também importante nesse quesito a aproximação com o poder público, porque a gente começou a medir alguns dados, claro, quantitativos, né, da questão. Inicialmente a gente falava em geração de emprego, em faturamento, né, o quanto que as empresas incubadas estavam conseguindo gerar para o município, né, e aí foi bem bacana essa proximidade com a prefeitura, deles passarem também alguns dados para nós poder comparar, né, então sempre no final de ano a gente tem um evento onde a gente apresenta principalmente para parceiros ali do poder público, né, as instituições parceiras também, o que as empresas incubadas geraram, né, principalmente na questão de faturamento, do aumento da renda, né, das pessoas envolvidas ali e da geração de empregos ali na sociedade. Então, da incubadora são os principais resultados que a gente consegue mensurar hoje, né? Porque avaliar o impacto é um grande desafio, assim. O que a gente consegue avaliar também é a diferença que a incubadora faz com negócios, ou seja, que são negócios de impacto que estão dentro da incubadora, o suporte que eles têm, e os negócios de impacto que não têm apoio nenhum, nem de incubadora, nem de aceleradoras, enfim, a gente consegue hoje ter uma visão, assim, né, analisar o impacto nesse lado, e a gente percebe que os negócios que têm o suporte da incubadora acabam se desenvolvendo um pouco mais rápido, né, apesar de todos os desafios, e como a Daiana falou, pivota mais rápido também, porque muitas vezes o empreendedor tem uma visão muito romântica, assim, né, do seu negócio, do seu propósito, né, isso é importante, o propósito do negócio é o objetivo principal do negócio de impacto, mas quando ele entra na incubadora, e esse é o nosso papel, né, ele percebe que ele precisa olhar para os outros eixos, não sei se vocês lembram que eu falei que a gente atua em 6 eixos, não adianta olhar só para o impacto, tem que olhar para o mercado, tem que olhar para a gestão, tem que olhar para a tecnologia, né. Então, a forma que a gente encontrou de mensurar isso é dentro desse eixo de impacto, a gente fazer com que os negócios incubados de impacto consigam evoluir mais rápido, né, do que se não tivessem o apoio da incubadora. Então, essa é a forma hoje que a gente tenta mensurar, inclusive, o tempo deles, né, e uma coisa que a gente percebeu, né, na pergunta dele falando, os negócios de impacto, mesmo estando com o apoio da incubadora, eles têm um processo de graduação mais lento que os nossos negócios de base tecnológica, né? Então, isso é algo que a gente tem a trabalhar, a melhorar, mas por quê? Porque eles têm essa questão de, ao longo do caminho, não se perder do propósito, né? Ou seja, e aí entra, né? Precisa estar de olho no resultado financeiro, mas não pode deixar de estar analisando o seu impacto, de estar mensurando. Então, a gente percebe a níveis, assim, de métricas, né? De indicadores, que os negócios de impacto têm esse processo, tem que ter esse olhar mais cuidadoso, assim, da incubadora, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tido bons resultados e mensurado, assim. Então, uma vez por ano, a gente apresenta também para os nossos parceiros, né? Dessa forma hoje que a gente consegue, né, fazer. Muito obrigada aí pelos questionamentos, pelas respostas, né, nosso evento já está indo para os finalmente, né, a gente prometeu 1h30 de evento, né, a gente está chegando nisso, e eu vou chamar, então, a Elisandra, né, que é a nossa analista de negócios da Criatec, que vai apresentar para vocês como que a gente pretende, né, a partir de agora, então, trabalhar, que metodologias a gente vai usar e como que a gente abre, então, agora essa possibilidade aqui pela Criatec. Então, chama a Elisandra para que nos fale um pouco sobre o que a gente vem desenhando aí nesse primeiro semestre, que a gente vai agora apresentar nosso formato de trabalho. Maria Elisandra. Oi! Desculpa fala, Carla. te interromper, mas Fala, assim, Carla. antes de encerrar, daí para a parte final, não sei se tu me permite só um tempinho, assim, para Claro, me conversar Carla. um pouquinho com vocês. Eu sou a Prof. Carla, então, eu trabalho na Escola Estadual Emil Glitz,
que tem até alunos do ensino médio aqui participando, e alguns colegas professores, então, o professor Ângelo, a professora Alessandra, a professora Odilene, a prof. Elisa, a prof. Marzani, e nós estamos, e o professor Fernando, né, provavelmente também, e todos os demais que são da área da educação, em especial, sabem do desafio que nós estamos vivendo com a questão do novo ensino médio, né? E aí a escola Emil Glitz, e eu acho que essa questão do impacto socioambiental tem tudo a ver com o que a gente se propõe. Inclusive, Maria Odete, eu tenho um aluno meu, que é o Bruno, que está nessa chamada, que trabalha, eu acho, contigo aí, né? Que foi um dos divulgadores desse momento que eu tô achando assim, muito especial, e eu tenho certeza que os colegas da nossa escola e os alunos também. E a Emily também, eu acho que eu vi, assim, dos nossos alunos que estão participando hoje, porque muitos também trabalham. E a proposta da nossa escola dentro do novo ensino médio, né, é o empreendedorismo. Então, só que nós estamos ainda meio que tateando em algumas coisas. Então, a gente está aproveitando as oportunidades que surgem, como essa, por exemplo, riquíssima, para que a gente possa abrir horizontes com relação a como possibilitar os nossos educandos do ensino médio para ter, assim, uma perspectiva já e daqui a pouco mais para o futuro, mas que eles já consigam perceber algo, e aí a gente estuda, tem vários componentes, por exemplo, eu sou professora de biologia, Fernando, a tua filha é minha aluna lá no CAP, a Sofia, mas eu trabalho projetos empreendedores, me desafio assim, porque todos esse novo ensino médio surge, e muitas vezes aquela preparação teórica, a gente vai aprendendo fazendo, né? E se apropriando do conteúdo, se apropriando através da prática. E aí, assim, eu me coloco à disposição, juntamente com os colegas e com a escola, para, assim, pedir ajuda de vocês, de como nós poderíamos realmente fazer o nosso projeto de novo ensino médio, né, do ensino médio inovador, realmente se concretizar dentro do empreendedorismo e dentro dessa questão do impacto socioambiental. Então, assim, quando eu vi ali a Fernanda falar em espaços dinamizadores do ecossistema, eu pensei, será que a gente não pode se engajar? Então, assim, que vocês nos ajudem, que vocês nos abram horizontes de como a gente realmente possa fazer acontecer isso dentro da nossa escola, que é dentro do bairro Getúlio Vargas, quem aqui de Juí conhece, que precisa, sim, ter eu tenho alunos ali, prof, eu vendo X, eu faço isso. Então, eles têm, eles querem, eles precisam, só que também a gente não sabe muito como ir, né? E eu acho que esse momento que o Bruno sugeriu, Maria Odete, eu acho que foi um momento, assim, que também nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre essa área, né? E peço, assim, como vocês mesmos dizem, né, que a gente tem parceria e que vocês nos ajudem daqui a pouco, a nossa escola, aqui de Juí, Emil Glitz, que a gente conseguir ter uma parceria, primeiro com a Criatec, daqui a pouco através da Maria Odete, e daqui a pouco o professor Fernando e os demais, e que a gente realmente faça a coisa acontecer. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Tu é a diretora que eu estava procurando. Show de bola. E a gente tem algumas proposições para ti já logo, assim, para a gente poder fazer junto. Muito legal. E muito obrigada, e Bruno. Bruno é nosso menor aprendiz aqui na Criatec. Ele já está aprendendo muito bem a lição aí. Parabéns, Bruno. Show de bola. Bom, então eu chamo a Elisandra para que ela faça a apresentação, né, de como a gente vai trabalhar, mas, Carla, na sequência eu te procurei para a gente fazer uma parceria. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, então, a todos e a todos presentes nesse evento de lançamento. Confesso, assim, que estou muito feliz, né, realizada pelo propósito de hoje nós estarmos fazendo oficialmente, né, lançando essa proposta e vendo que muitas pessoas estão se disponibilizando a ser nossos parceiros e, com certeza, tanto a Carla quanto os gestores públicos, nós iremos bater na porta de vocês e, com certeza, sim, vamos avançar nessa empreitada. Bom, então, oficialmente, né, a partir de hoje, a Criatec passa a atender também os empreendedores, né, que queiram resolver os problemas sociais pela lógica, pelas soluções de mercado voltadas aos negócios de impacto socioambiental. Ao ampliar, então, esse escopo de atuação, a Criatec passa a dar uma atenção especial aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que estão ligados à Agenda 2030, estabelecidos pela ONU. Inicialmente, nós pretendemos fazer um recorte desses objetivos, né, e estaremos trabalhando
preferencialmente com o objetivo 1, que trata sobre a erradicação da pobreza, o objetivo 2, fome zero, o objetivo 4, então, a educação de qualidade, o objetivo 8, que trata do emprego digno e desenvolvimento econômico, o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, o 12, que é o objetivo do consumo e produção responsáveis, e o 17, então, que são as parcerias e os meios para a implementação dessas ações. Então, para que essas ações realmente elas venham a ser implementadas, né, é preciso fortalecer, sim, as parcerias, especialmente a nível local, né, não somente a nível local, mas principalmente, articular os diferentes atores os atores, né, que estão envolvidos nas organizações, na sociedade civil, no setor privado, nas universidades, né, nas demais áreas aí que têm como objetivo comum o desenvolvimento local sustentável. Então, como que vai funcionar? Como que a Criatec passará a atuar? Para participar desse processo, basta apenas ter uma ideia, tá? Então, a pessoa interessada, ela pode acessar o formulário de inscrição que já está disponível no site da Criatec, no www.criatecnig.com.br, fazer a inscrição da sua ideia, e após, então, a gente vai estar fazendo uma agenda para que essa pessoa nos apresente essa proposta, tá? Em seguida, então, o nosso processo metodológico acontecerá em 3 etapas, que é a seleção, a apresentação do pré-pitch, que nós chamamos. Posterior, então, todas essas ideias passarão por um processo de qualificação dos potenciais empreendedores. Cada ideia receberá a consultoria individualizada voltada para os negócios de impacto socioambiental, desde a idealização até a validação do seu negócio. E após, então, este processo, nós partimos para a etapa de seleção. E as ideias, então, selecionadas, né, elas passarão a ser incubadas, receber todo o nosso suporte interno da nossa metodologia da Criatec e poderão, então, usufruir da nossa estrutura física e tecnológica disponível inicialmente na Criatec de Ijuí e futuramente, então, nós estaremos também expandindo essas nossas ações aí para a Criatec de Santa Rosa, onde também nós temos as nossas atividades em andamento. Então, de forma bem geral, bem ampla, tá? Eu não coloquei a minha apresentação devido ao nosso tempo, mas o formato, a maneira que nós pretendemos trabalhar juntamente com o Maria Odete, com o professor Fernando, é mais ou menos isso, né? Dentro da nossa metodologia CERN, né? E graças, né, aos contatos, às parcerias da ITEC e das outras meninas, a Fernanda também, né? A gente conseguiu aí desenhar o nosso novo processo. E com certeza nós vamos avançarmos, né, e vamos colher os frutos coletivamente. Então, seria isso, Maria Odete. Valeu, Elisandra, né, a gente, só para deixar também, Fernanda, a gente participou, né, das qualificações do programa de aceleração, do ICE, eu participei, a Elisandra também, a nossa consultora Leonice Parnaf, que também está por aqui, ela também participou, está encerrando esse ciclo agora, então, justamente para poder nos preparar para apoiar os empreendedores de forma correta, com uma metodologia que converse com as suas necessidades, né, então, a gente está preparado e acho que agora temos tudo para avançar, né, uma parceria como a de vocês e toda a nossa vontade, toda a nossa experiência e todo o apoio que a universidade nos dá, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, né, manifestação aqui já no chat de algumas empresas que querem ser parceiros, então eu acho que estamos no caminho, né, certamente isso vai dar muito certo, né. Então, professor Fernando, se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final, a gente vai encerrando, muito obrigado por vocês que estiveram conosco, muito obrigada aí por essa tarde maravilhosa e que nos inspira, né, Elisandra, agora a dar continuidade a esse trabalho. Não, apenas, então, agradecer a todos os presentes, agradecer a las belas exposiciones, las lindas experiencias que, como María Odete ya colocó, nos inspiran y es muy bom saber que no estamos caminhando sozinhos, ya que pretendemos llegar longe, ¿no es así? Y confío mucho en la equipe da Unijuí y estamos seguros que de aquí a algunos meses podremos también estar presentando algún caso en algún otro espacio. Entonces agradezco mucho la participación de todos y siéntanse siempre convidados y parceiros da Unijuí. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, Até. gente. Obrigadão. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau. Tchau, pessoal. obrigado. Valeu. Contem sempre conosco. Obrigado. Grande abraço. Tchau.